Olá, povo de Deus, povo abençoado, povo feliz. Nosso momento recede, segura a emoção, Fernandinho, Deia, Verônica, Deus abençoe. Então, pessoal, e aí, como é que vocês se identificaram ontem com o André? O André idealizador, né? O André, que ele era mesmo? Metódico, né? Uma pessoa extremamente sistemática, extremamente organizada, né, dentro das suas virtudes, né? Isso também pode se tornar um grande problema se não tiver dosado, né, no momento certo. Ontem, como teve vários comentários, eu quero que vocês participem, interajam, tá? São 12 discípulos, nós vamos fazer a leitura, né? E a partir da leitura nós vamos iniciar. Eu queria aí o maior número de pessoas. Qual discípulo que você gostaria de ser, ou que você parece? Na sua ótica, a partir do momento que eu explano a palavra, aí a sua ótica ela já fica para trás, e aí é muito mais com quem você parece nas atitudes. Então aí, às vezes eu acho que eu pareço com, vamos lá, Pedro, mas às vezes eu estou tendo uma atitude de Tomé. Então o que vai predominar? É o que eu pareço, o que eu quero parecer, ou o que eu estou sendo? Né? Então tem gente que quer ser um super-herói, mas está sendo um vilão do evangelho. Tem gente que prega como um super-herói, mas na verdade, nas atitudes, está sendo vilão. Fala de amor, mas predomina é o ódio no coração dele. Fala de perdão, mas o que predomina é o ranço, é o ódio, é a falta do perdão. Então, assim,
Uma coisa é eu falar, a outra coisa é como eu estou vivendo na atitude. Você sabia que você, as suas atitudes, é a Bíblia que o mundo lê? Você já ouviu essa frase? Eu sou a Bíblia que o mundo está lendo. Então, tem gente que está pregando uma coisa, mas está demonstrando outras em atitudes. Posta, né? Tem gente que posta vários... Eu me preocupo muito no que vou postar. Esses dias eu tenho postado, por exemplo, ontem eu postei 3 coisas assim que eu fico muito preocupado como que a pessoa vai reagir, né? E às vezes só para sentir a temperatura eu posto coisas que eu não estou acostumado a postar. Acho que eu postei três mensagens já que alguém escreveu e eu também não sei os motivos e as razões, mas a gente vai passando para frente o que os outros postam. Eu geralmente gosto muito de escrever o que eu recebo de Deus, né? Alguns insights, alguma coisa assim, eu posto porque eu sei qual é a fonte e qual é a motivação. Quem vai ler, eu não sei como que vai ler ou como que vai entender. Então, assim, eu me preocupo muito a impressão que eu estou passando, né? Até numa palavra, alguém pode, o pastor deve estar sentido com alguma coisa, está postando isso, deve estar... Então, assim, é muito preocupante, porque o que você faz fala muito mais do que o que você fala. Então, nós não podemos falar uma coisa e ser outra, ok? Eu acabei de falar agora com o irmão aqui que, assim, nós somos pesados pelas palavras que falamos. Então, você fala muito de amor, você vai ser provado no amor. Fala muito de misericórdia, você vai ser provado de misericórdia. Você fala, canta sobre uma coisa, você vai ser provado nisso. Fique certo, isso é real. Porque você precisa falar com as palavras, mas demonstrar em atitudes. Vamos para frente, povo de Deus. Renato, vem presbítero. Cadê o povo de Deus chegando aí? Eu já estou com o meu café que o Celso trouxe. Cleide, Deus abençoe, a paz. Quem mais chegou aqui? Alessandra, Deus abençoe, glória a Jesus. Raquelzinha, Deus abençoe. Aí no salão, todos que estão ouvindo, acredito que sim, né? Tem mais gente chegando por aí, então vai chamando as pessoas novas aí. Você está no momento Recede, tá? Recede é graça, bondade e misericórdia. Esse é o ano que a IEPP está vivendo. Graça, bondade e misericórdia. Pastor, eu já fui como Tomé, tinha que ver para crer. Legal. Então, essa é a pegada que nós estamos. Nós vamos agora ler sobre os discípulos e vamos ver agora com que discípulo você está parecendo. Mateus, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, a Bíblia antiga, velha não, antiga. A hora que você chama o Antigo Testamento de Velho Testamento, varão, você tá machucando, sabia? Fala sempre Antigo Testamento. Antigo Testamento. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 18. Vamos lá. Vem, Amanda. Tô me sentindo Tomé. Vamos ver. Vamos tirar também algumas crendice. Nós vamos tirar várias coisas, tá? Fica aí conosco que você vai ser confrontado dentro dos discípulos. Lembrando que Jesus escolheu 12, né, representando o governo perfeito dele, só que eram pessoas imperfeitas, tá? Não tente achar uma igreja perfeita, você não vai achar
um pastor perfeito, você não vai... Se alguém vende essa visão, querido, alguém está vendendo peixe errado. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe ministério perfeito, não. Perfeito é Jesus. Nós estamos em fase de aperfeiçoamento, tá? Aperfeiçoamento. Até que ele venha nos buscar, aí sim nós seremos perfeitos como ele é. Enquanto isso, querido, vai aí suportando em amor, vai aceitando em amor, aí você está praticando o evangelho. A partir do momento que você diz, não, olha, para mim deu, chegou, basta, você tem que olhar segundo a ótica de Jesus. Como Jesus agiria, como ele faria, você vai sentir vergonha das atitudes que você está tendo. Então, assim, você vai ver o próximo discípulo que nós vamos falar. Vamos lá. Aqui está a lista dos discípulos. Caminhando Jesus no mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ou seja, filho de pescador é pescador. Essa regra pode mudar. Nem todos os filhos hoje, né, ingressam na profissão dos pais. Nem todos. Então, assim, hoje há alguns que divergem. O pai quer que o filho exerça tal profissão que é o sonho dele. Mas aí o filho tem um sonho, ele pode até fazer a faculdade para realizar o sonho do pai, mas só que o filho tem um outro sonho. Esses dois irmãos, Pedro e André, eram irmãos. Falamos sobre André, metódico, que mais? Organizado, que ele era? Metódico, organizado e o quê? Tinha outra coisa, organizador e um planejador sistemático. E aí ele é confrontado. Eu só mostrei uma palavra que ele foi confrontado naquilo que ele tinha. Jesus não despreza ninguém, tá? Ele sempre vai potencializar aquilo que ele vai usar. Pode escrever aí. Jesus sempre vai potencializar aquilo que ele vai usar. E também o inimigo sempre vai potencializar aquilo que ele vai usar para destruir você ou outra pessoa. Se você gosta muito do mexerico, da fofoca, da intriga, meu querido, o que vai colar em você é só mexeriqueiro. E aí, meu querido, você vai vender de dúzia, de quilo, mexerica para tudo que é lado. Entendeu ou não? Então, cuidado. Jesus, o Espírito Santo, ele vai potencializar o que ele vai usar na sua vida, e o inimigo também vai potencializar o que ele vai usar para destruir você e outras pessoas. Lembre-se que ninguém cai sozinho, sempre puxa muita gente. Essa, infelizmente, é o roteiro de Lúcifer. Ele foi expulso do céu por se rebeliar contra Deus, mas ele não quis sair sozinho. Antes ele fez lá uma rebelião, né? Seduziu, induziu os anjos também a se rebelar contra o Todo-Poderoso. E aí, meu querido, a queda foi inevitável. Tem gente que é o seguinte, ele quer sair, mas ele não quer sair sozinho. Ele quer prejudicar, mas ele não quer prejudicar. Não, se eu não vou ter, também ninguém vai ter. Ou seja, ele vai potencializar armas destrutivas. Mas o sangue de Jesus tem poder. Pode escrever aí. O sangue de Jesus nos cubra, querido, desse mal e nos livre de pessoas tóxicas assim, tá? Então vamos lá. Falamos sobre André ontem.
Agora vamos falar sobre Pedro. Por que eu não falei de Pedro primeiro? Por que Pedro primeiro? Porque eu vou falar de Pedro agora, tá? Então, vamos lá. Pedro, Simão Pedro. Esse homem aqui, ele é chamado Simão e depois Jesus muda o nome dele, tá? De Simão para Pedro. Simão, acredito que seja um nome muito típico na época, e Simão, filho de Jonas, né? Simão Bar Jonas, ou seja, a palavra Bar quer dizer filho, então ele era filho de Jonas, que era o pai de Pedro aqui. Isso está registrado em Mateus 16, quando ele identifica Jesus como o Filho de Deus. Jesus diz para ele: então Jesus afirmou, 16 e 17, bem-aventurado és Simão Bar Jonas. Esse Bar Jonas é Bar, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue. Mas vamos lá, a personalidade de Pedro. Parece que todo mundo já sabe tudo de Pedro, né? Não, Pedro tem muita coisa ainda a ser pesquisada, a ser procurada. Eu peguei alguns pontos aqui, espero que seja muito bem para você. Irmão de André, foi também um dos primeiros apóstolos, está aqui na Bíblia Sagrada. Em Lucas diz que ele foi o primeiro a ser chamado, tá? Foi o primeiro a ser chamado. E tem gente que gosta de ser o primeiro, né? O primeiro da fila, o primeiro a ser chamado. Agora você não pode querer ser o único, porque não tem como ser o único. O único é Deus. O primeiro dos apóstolos a ser escolhido, era conhecido por todos os seus amigos como companheiro impulsivo. Sabe aquele companheiro impulsivo? Sabe aquele camarada que ele é difícil, ele é um cara impulsivo, ele primeiro fala para depois pensar, ele primeiro age para depois raciocinar o que fez. Mas assim, é difícil você ficar longe dessa pessoa? Todo mundo tem um amigo impulsivo, todo mundo tem alguém que trabalha por impulso. É assim, é a ação-reação, ação-reação. Bateu, vai tomar. Mexeu comigo, eu espalho os pés. Cuidado. Isso pode ser extremamente prejudicial. Nós temos... Eita, aqui os corações. Aí, pessoal, estou gostando de ver. Eu tinha até pedido, aliás, não estou pedindo para o pessoal colocar o coração. Não, meu irmão, vamos com o coração aí. Manda coração e manda aviãozinho. Esqueci até de chamar os meus amigos aqui agora. Vamos lá. Pedro é o impulsivo. Tinha sentimentos fortes. Pedro era um camarada assim... Tô contigo, meu irmão. Ele tá contigo. Ele chegou para Jesus e disse assim: não, todos aqui podem te trair, mas eu não vou te trair. Eu até morro por ti. Pedro é esse cara. Pedro é um cara impulsivo que não mede as consequências. É alguém extremamente coração sem razão, tá? É coração. Ele tá. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar, vamos fazer. Olha o que ele é mais. Era de decisão súbita e de ação rápida. Jesus ia falar para Pedro assim: Pedro, precisa fazer. Quando Jesus ia, antes de terminar a palavra, Pedro já dizia: eu estou aqui. É para fazer o quê? Pedro não dava espaço para Jesus terminar uma frase, ele já cortava Jesus. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa? Ele, de decisão súbita e de ação rápida. Era, vamos fazer, sabe? Vamos fazer, mas assim, não mede as consequências, não pensa, ele primeiro age para depois pensar, ele primeiro fala para depois pedir desculpa. Ah, mas que eu tenho que falar, eu vou falar.
porque eu sou Pedro. Calma aí, você é Pedro em que parte da história de Pedro? Você é o Pedro cru ou o Pedro assado depois, queimado pelo fogo do Espírito? Amém. Vamos estar orando sim, minha querida, em nome de Jesus. Já declaramos aqui agora, Espírito de Deus, entra em todo o sistema imunológico da tua filha, sistema nervoso. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro agora que a tua cura e o teu milagre aconteça na tua serva, em nome de Jesus. Que a pressão da tua filha agora, Senhor, venha a ser controlada e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. A unção da cura e a unção do milagre. Amém. Amém, Amanda. Segura aí. 11h30. Já deu 11h30? Já vai ter que sair. Mas depois vê, porque é interessante. Tá bom? Beijo no coração. Vamos lá, pessoal. Vamos sair, mas vamos colocar a gente aí. Vamos chamar o povo de Deus aí. Pedro, então, é alguém de decisão muito rápida e de ação súbita e rápida, com um perfil, né, ativador, ou seja, quem está com Pedro não dá moleza, vamos, Pedro é o camarada do vamos que vamos, e assim, vamos embora, vamos que vamos, e não quer nem saber das consequências, ele, vamos embora. E esse Pedro aí é um Pedro que causa muitas rupturas. Jesus tem que resolver muito problema que esse Pedro faz. Esse Pedro, ele precisa ser tratado. Esse Pedro, ele precisa ser controlado. Esse Pedro impulsivo, de ação rápida, este Pedro terrível, ele precisa ser extremamente tratado. Ele está cru. Ele saiu da pesca, Jesus chamou ele e ele está seguindo Jesus assim, num solavanco. Vamos embora. Tem gente que chega na igreja e a igreja é um grande lugar de tratamento. Aqui, irmão, igreja é que as pessoas têm uma visão equivocada da igreja, que eles só vão encontrar pessoas perfeitas. Não, querido. Pelo amor de Deus, eu nunca vendi esse peixe. Eu sempre disse e nunca enganei ninguém. Igreja não é lugar de gente perfeita. Mas quando você está no primeiro amor, até o grito do pastor, você dá like, você fala, uau, que coisa tremenda. O guitarrista desafinando, você fala, rapaz, que louvor maravilhoso. Mas depois que você vai, infelizmente, não era para ser assim, você vai perdendo aquele brilho no olhar, aquele coração, você vai convivendo, e aí você vai vendo pessoas falhas, pessoas que estão em estado de tratamento, outros que não querem ser tratados. Aí você fala, meu Deus, aonde que eu estou? Aí você começa a falar até japonês, um dokotô. Aí você começa a falar, meu Deus, que eu era melhor lá. Não é melhor. É melhor você estar ouvindo a palavra e sendo tratado. As diferenças precisam ser tratadas. Se Jesus quisesse esse negócio de fique em casa e fique em casa sem fazer nada, meu querido, é problema. É problema. Vai dar problema. Negócio de ficar na internet sem responsabilidade vai dar problema. Vai dar. Negócio de ficar em casa de boa vai dar problema. A conta vai chegar. Você não vai ter vida de oração, vida de consagração, leitura bíblica. Uma hora a gordura que você tem, ela vai secar. Ó, meu filhão Samu, beijo, filhão, glória a Deus. Presta atenção, uma hora essa gordura acaba. Até quem hiberna
O urso, no caso, que inverna, ele tem um tempo de hibernação, mas antes de hibernar ele precisa criar gordura para ele sobreviver. Então, assim, tem gente que está sobrevivendo da gordura, só que isso vai acabar, querido. E quando acabar? Lembra que as virgens prudentes, elas tinham azeite na lâmpada e azeite de reserva. Então vamos lá, vamos para Pedro. Ele é o ativador. Pedro tinha um senso do fazer rápido e urgente. Pedro tinha um senso de urgência. Falou, tem que fazer agora, tem que fazer agora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos fazer rápido. E às vezes o fazer rápido não é fazer o perfeito. Se liga nisso. Às vezes o fazer rápido é fazer assim. Vamos fazer o que dá. Vamos fazer o que der para fazer, nós vamos fazer e seja o que Deus quiser. Não, meu irmão. Não, calma aí. Vamos fazer o perfeito. Nada de fazer o paliativo, nada de fazer o provisório, porque o provisório se torna permanente. Extingua isso da sua vida, pelo amor de Deus. Risca do seu caderninho de anotação a palavra provisório. Não aceite isso. Não aceite nada provisório. Ah, isso aqui é provisório. Não, jamais. Se é para fazer, vamos fazer até o fim. Ah, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer só um puxadinho e depois na frente a gente... Não, vai ficar no puxadinho a vida toda. Ah, vamos pintar aqui assim, vamos pintar de cal aqui, depois a gente coloca a tinta. Não, vai ficar no cal a vida toda. Se é para fazer, faça o que vai ficar permanente. Porque depois que você fizer, já era. Isso não é só é todo ser humano, ok? Então assim, cuidado com decisões rápidas, cuidado com esses repente, cuidado que tem gente que fala o que não quer na hora do nervoso e fica devendo perdão. O que eu tenho visto nesses últimos dias é gritante, de pessoas fazendo, falando, acontecendo e depois aparece como se nada tivesse acontecido, não pede perdão. Ah, eu falei mesmo e ninguém tem nada a ver com isso. Não, tudo que você fala, deixa eu te dar um segredo. Deixa eu falar para a vida, tá? Escreva isso, é para a vida. Tudo que você fala está escrito na parede da eternidade. Você acha que a eternidade tem quantas páginas? Tudo que você fala está registrado. Tudo que eu falo, as palavras não são só palavras. Ninguém fala só por falar, não. Falou porque o coração está cheio. E muitas vezes as pessoas falam na hora do nervoso, falam bobagem, falam besteira, falam um monte de coisa e depois fica devendo perdão. O perdão é a borracha que apaga, tá? O que você escreveu, só o perdão, que é através do sangue de Cristo para apagar o que você falou. Não, o tempo apaga, aí você esquece, ó. Aí convive, né? Aí vai chegando de mansinho, com quem não quer nada. Qual a diferença do gato para o cachorro? O cachorro você não precisa chamar, ele já vem. Ele vem faceiro, ele vem abanando o rabo, ele vem pulando em você, porque é da raça. O gato não. O gato vem quando precisa de você. Quando ele precisa comer. É óbvio que tem exceções, né? Mas assim, dentro da postura, dentro esqueci a palavra, não é criação também. Vamos lá, eu vou lembrar da palavra, se alguém puder me ajudar aí do outro lado, me ajuda aí. O gato, ele é muito individualista.
ele vai chegar perto de você quando ele quiser comer, beber. Se você chamar, grandes exceções vêm, outros olham, tá nem aí, instinto, obrigado. É instinto do cão, do cachorro, banar o rabo, correr, tal. Você tá na esquina, ele já tá pulando. O gato não. O gato, o varão, nada contra, mas assim, com as grandes exceções, ele vai chegar perto de você quando precisa. Tem gente que é que nem o gato, ele só vem quando ele precisa de alguma coisa. Cuidado. Lembra a mulher? Também os cachorrinhos comem da migalha. Por que Jesus não usou gato ali? Por que usou os cachorrinhos? Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Pedro, perfil ativador, impulsivo, rápida na ação e resultados, né? Ou seja, ação, reação, deu, tomou. Tinha iniciativa prática. O que era de sofisticado não era com Pedro. Você já viu aquelas pessoas que não adianta, você colocar coisa sofisticada na mão dele, vai arrebentar? Você conhece gente assim? Aí, meu gato me acorda só para comer. Se ele não, meu querido, amo gato, mas infelizmente é verdade. Só que eu não sou especialista no assunto, mas na convivência, você vendo, o instinto é desse jeito. Então, assim, o cristão, ele precisa se aproximar das pessoas sem interesse. Pegou ou não? Se me favorece, eu estou perto. Se está me confrontando, eu estou longe. Mas se de repente eu preciso, mesmo me confrontando, mas eu preciso, eu estou perto. Mas não estou aceitando nada. Eu estou na minha, no meu individualismo. A coletividade acabou. Tamo junto é só para inglês ver. Aí coloca lá TMJ, só na tela. Na verdade, pensamento, coração, tá tudo fracionado e tudo dividido. Pedro, estamos falando sobre Pedro, prático, mais impulsivo do que todos os discípulos, vamos lá. Vencer desafios, ele era autossuficiente. Não adianta você falar para Pedro assim, ô Pedro, aquilo ali é difícil de fazer. Difícil? Deixa comigo. Pedro tomava iniciativa. Como tem gente que tem muito do Pedro cru, que vai ser queimado hoje e assado pelo fogo do Espírito. Aleluia. Vamos ver? Autossuficiente, temperamento difícil, nada delicado para Pedro, você não dá não, coisa sofisticada, coisa delicada, que o Pedro ele gosta de... Mas só que esse Pedro tem que ser mudado. Tem gente que fala, mas eu sou Pedrão, e gosta de ser Pedro, mas o Pedro não convertido, o Pedro incrédulo. Jesus disse para Pedro, quando você se converter, comunica aos seus irmãos, ou seja, mostra nas atitudes. Tem gente que acha que está convertido, mas Jesus está dizendo, mostra nas atitudes. Nas palavras, nas ações, parece que você está até salvo, mas nas atitudes, você está correndo por fora. Vem para ser queimado hoje. Quem está entendendo aí, pessoal? Vamos interagir conosco aqui. Você quer ser Pedro ainda? Hein? Cadê o povo que achou que era Pedro? Mas que Pedro que você é? Esse Pedro aqui? Ou Pedro depois? Ainda tem outras crises de Pedro. De fácil motivação, fazer o que era necessário. Pedro se motivava fácil. Aí, agora pega isso aí. Se você tem isso, meu querido, você tá com...
Você vai ser queimado hoje. Ó. Impaciente, inquieto. Cabeça parece uma chaleira pegando fogo. Impaciente, ansioso, sofre por antecipação, inquieto, agia e depois pensava. E aí? Esse é o Pedro. Aqui eu dissertei o Pedro exterior. O Pedro que todo mundo está vendo. O Pedro que está fora. O Pedro que está aqui, ó, gritando, agindo, fazendo. Só que tem um Pedro dentro que precisa manifestar o melhor dele. E aí Jesus chama esse Pedro. E aí é o que eu digo, queridos, tem gente que fala assim, mas por que sempre Pedro, Tiago e João? Não, todos estavam ali. Todos estavam ali. Preste atenção, as pessoas que, com raras exceções, as que mais se aproximam, às vezes, dos pastores, são as que precisam de mais atenção ou tratamento. Tem gente que chama isso de outra coisa, né? Puxa saco, essa palavra chula que é. As pessoas levam pro pejorativo. Mas só que o mestre, ele estava intensificando o tratamento em quem mais precisava. E aqueles que seriam tremendamente usados como referência. Pegou ou não? Às vezes você fala assim, meu Deus, por que só acontece coisa na minha vida? Será que Deus está te respondendo? Deus quer usar você como exemplo. O que outros não aguentaria, suportaria, Deus vê que você suporta. Imagina você, pensa, Pedro, eu li Mateus 15:16, ô Wagner, Jesus diz para Pedro, Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que te revelou. Tal, Pedro ficou grandão, Pedro ficou, uau, é isso aí, cara. Eu recebi a revelação que ele é o Filho de Deus. E, meu querido, alguns metros para frente, Jesus disse no mesmo capítulo, preciso ir a Jerusalém. Olha o que Pedro vai dizer. Não. Aí Jesus diz assim, preciso ir para Jerusalém e lá eu vou morrer. Pedro disse, não vai morrer não. Quando Pedro solta aquela palavra, irmã Irene, quando Pedro solta aquela palavra, sem pensar nas consequências, qual foi a missão de Jesus? Ele tem que vir, nascer, crescer e morrer. Para ele nos redimir e nos justificar. Essa é a missão dele. Pedro, usado agora, diz assim, parece que ele falou uma coisa boa. Tem gente que fala uma coisa errada e acha que falou uma coisa boa. Para o momento é errado. E às vezes você é repreendido e diz, eu não sei porque que o pastor me chamou a atenção. Porque não cabia aquela palavra. Ele identificou que ali tinha um dedinho sujo do inimigo. Olha o que Pedro disse. Não, você não vai para Jerusalém morrer não. Jesus olhou e disse assim, para trás de mim, Satanás. Pedro toma aquele solavanco, aquele susto. Pedro está em tratamento, pessoal, preste atenção. Você precisa ser uma pessoa corrigível. Essa palavra existe? Corrigível? Você precisa ser uma pessoa que aceita a correção.
Se você não aceitar correção, meu querido, você não vai conseguir entrar no céu. Você vai querer entrar com bagagem, com seu achismo, com seus preconceitos, mas Deus fala comigo, fala até com a mula, fala com caranguejo, fala com a raposa, fala com a baleia, Deus fala com todo mundo. Que Deus fala, isso é notório. Mas Deus me usa, meu querido, Deus usa quem está disponível. Agora, ir para o céu só vai quem obedece. Pegou ou não? Preste atenção, essa série é uma série de tratamento para nós sermos usados e não pseudos. Deus me usa, é óbvio que vai usar. Qual o problema? A palavra é santa, o nome é poderoso, não é em teu nome, não é na minha palavra, é a palavra dele. Então não adianta eu achar, mas eu estou sendo usado. Tudo bem, querido, mas como está o seu interior? Está cheio de teia de aranha? Cheia de ranço? Cheia de malignidade, maldade, pensamentos insubordinado, insubmisso, sabe? Pedro era alguém corrigível. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus estava libertando Pedro de uma ação do maligno, porque o diabo estava de olho. Satanás estava de olho em Pedro há muito tempo. Como não encontrou brecha em Pedro, um dia Jesus disse assim: Pedro, eu orei ao Pai, porque o inimigo, o diabo, Satanás quis te peneirar, mas eu orei, eu intercedi ao Pai para que você não fosse peneirado. Em todos aqueles que Deus tem grandes obras, passarão por grandes provações. Então, quando você estiver passando grandes provações, não é que Deus não te ama, não é que Deus fechou os olhos para você, é que Deus quer te usar tremendamente. Deus vê que você suporta o que outros não suportariam. Quando um toma um tapa na cara, Deus está vendo assim: eu não aguentaria isso não, hein? Se é eu, bateu aqui comigo assim, bateu, tomou. Ê, Pedrão. Pedro, carne pura, bisteca. Não, querido, você vai ter que aprender com Jesus. Não, mas eu chego na presença de Deus, eu falo em língua, chora, crocodilo também chora quando está mordendo a vítima. Você sabia disso ou não? Chorar não quer dizer nada. Esaú, diz a Bíblia que ele chorou, mas não se arrependeu, teve remorso. Então assim, saiba separar remorso de arrependimento. Pegou? Essa é a aula de confronto, pessoal. Quem achou aqui? Nós estamos sendo tratados para ir para o céu. Quem está aceitando essas palavras? Não são minhas, tá, pessoal? A mesma medida que eu falo é a mesma medida que eu sou tratado. Aqui não está falando um pseudo, um puritano, um santarrão, não, tá? Não leva por esse lado, não. Sou tão falho quanto. Paulo disse assim: entre os pecadores eu sou o maior. Por que Pedro, Wagner, Maurino, ele se declarou o maior pecador? Posso falar? Eu vou ver se alguém responde aqui. Vamos lá. Priscila, Luana. Primeiro, 5 pessoas. Por que Paulo declarou assim? Entre os pecadores eu sou o maior pecador, Otto. Vamos lá. Vamos ver aí. Vamos lá, Davi. Fala aí, Davi. Tu que gosta. Hein, Renato? Por que Paulo se colocou como o maior pecador entre toda a congregação? Vamos ver. É que eu recebi aqui agora do diretor-geral. Vamos lá. Isso, me trata de dentro para fora. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A obra começa lá dentro. Vamos ver?
Vamos lá, pessoal. Será que a resposta tá demorando? Estão procurando no Google? Não vai achar. Isso não tem no Google. O diretor-geral que... Porque percebia a igreja. Porque perseguia. Deve ser perseguia, né? Porque perseguia a igreja. Acredito que seja isso. Vamos lá. Porque tinha pecado também. Tá. Perseguição da igreja. Entendi, Renato. O que mais? Mais duas pessoas aí, pelo menos. Vamos ver. Por que ele se achou o maior pecador entre os irmãos e a congregação? A irmã Irene, porque tinha pecado também. O presbítero Renato, porque perseguiu a igreja. E aí ele tinha esse espinho na carne. Quando a gente se aproxima mais de Cristo, a gente vê mais a nossa podridão da alma. Boa resposta, hein? Vaso escolhido era. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ó, isso é pra vida, tá? Isso é pra vida. Para um grande pecador, eu preciso de um grande Salvador. O que Paulo está mostrando não é o seu grande pecado. O que Paulo está querendo é o grande amor de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo chegou a dizer: quando penso que estou fraco, estou forte. Então eu tenho prazer nas fraquezas. Por quê? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Então Paulo, quando ele diz assim, eu sou um grande pecador, ele está logo dizendo, para um grande pecador como eu preciso de um grande Salvador. Difícil é quando alguém se acha perfeito e não se acha pecador. Esse aí está perdido. Dentro dele. Não, aquele ali, ó, aquele ali sim. Aquele ali é um miserável, precisa, olha, Deus precisa tratar na vida dele, viu? Ó, olha só, aquele misericórdia, olha só Deus na vida dessa pessoa. Querido, a irmã Helenildes matou aí, matou forte. Quanto mais você se aproxima de Deus. Lembra Isaías 6? Quando Isaías chega diante de Deus, aí ele viu a podridão dele. Querido, eu fico vendo gente que ora, o presbítero Renato, Odeia, tem gente que ora, jejua, consagra, e ora 12 horas, ora, eu orei, irmão, eu orava 12 horas, 24 horas, 72 horas, eu orava das 5 da manhã às 6 da tarde, sem tirar o joelho do chão, para ficar com aquela marca roxa. Mas sabe o que eu fazia? Eu queria que todo mundo fizesse o que eu estava fazendo. Eu queria nivelar as pessoas pela minha intimidade com Deus. E sabe o que eu fazia? Eu julgava os outros. A minha santidade não pode tirar a minha humanidade. Jesus era santo, mas não tirou a humanidade. Ele se aproximou do sujo, do pecador, ele se aproximou do leproso, ele tocou no leproso, ele sentou no poço de uma mulher que tinha 5 maridos. Em outras palavras, uma mulher fácil. Mas Jesus está ali. Maria Madalena. Às vezes Jesus ficava até a sós com ela, tanto que malignamente as pessoas querem correlacionar que Jesus tinha um caso com Maria. Isso é uma aberração. Ah não, porque Maria, misericórdia, ele era filho de Deus, mas era homem, né? E aí pintam Maria Madalena como bonita, que acredito que era, e que Jesus tinha tido um caso com ela. Sangue e fogo nessas almas cebosas.
Meu Deus! Quanto mais eu me aproximo de Deus, menos eu vejo a falha dos outros e mais eu vejo a minha falha. Pegou ou não? Irmão, se esse grupo aqui, que está resumido aqui, o momento recede, você vê, a gente começou a trabalhar tratamento, a trabalhar não mentoria. Você vê que o grupo parece que diminuiu, mas assim, Jesus pegou 12, tratou 12 para ganhar o mundo. Eu espero que esses poucos que estão sendo preparados, aleluia, trabalhados, dissemine este verdadeiro evangelho. Porque este não é o pseudo-evangelho, este é o evangelho de Jesus, o evangelho que trata para usar. Não é usa para depois tratar. Primeiro ele trata e depois ele usa. Pegou ou não? Vamos lá. Pedro é impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava. Se motivava em resolver os problemas do seu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha maneira. Não, a sua maneira não é padrão. Irmão, oh meu pai, eu vou falar. Vou falar ou não falo? Querido, preste atenção. Não, do meu jeito. A irmã faz da maneira dela, você faz da sua maneira. Irmão, aqui não é o McDonald's que tem que padronizar, que todo mundo tem que ser igual, tem que usar o mesmo logo. Irmão, todo mundo tem o mesmo sangue, mas são pessoas de personalidade diferente, temperamentos diferentes. Só que todos têm que trabalhar para o bem comum. Qual é o bem comum? Salvar almas. Eu disse ontem a uma pessoa, irmãos, eu assim, estou determinado. Tem gente que está achando que não está acontecendo nada, irmã Ivani. Está aí, ó, de bobeira, sabe? Está passeando, está fazendo as suas rezinhas, as suas orações e está achando que está fazendo o máximo. Está deixando de ganhar vidas. Se preocupando com quem só está, aleluia, sabe o quê? Gastando sua energia. Crentes, meus queridos, pessoas que estão atrasando a vinda de Jesus. Como assim, pastor? Pessoas que já ouviram tudo que tinha que ouvir, pessoal. Já foi de tudo que é igreja, tudo que é religião. Está precisando tomar um chá de semacol. Eu não vou pedir perdão por falar a verdade para você. Pelo amor de Deus, já deu para você amadurecer. Já deu para você criar maturidade. Paulo disse, quando eu era criança, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, tratava como menino. Chegou a hora de você começar a tratar como gente grande. Vamos ganhar almas. O que tem de gente, meu irmão, passando a cabeça em crente, querido, meu irmão, meu irmão, tem gente que não ouviu o evangelho ainda, você sabia disso? Tem gente que ainda não provou desse amor, que essa pessoa provou, sabe o que ele está fazendo? Está pisando para a alma faminta, até o amargo é doce. Eu posso ouvir um amém? Será que eu estou falando alguma besteira, Otto? Pessoal, me fala aí, se eu estiver falando alguma besteira, me ajuda. Se eu estiver falando alguma coisa assim, pastor, acho que o senhor me ajuda aí. É que eu coloquei a lente de Deus e eu falei assim, eu não vou perder tempo com quem não quer. Eu não vou perder tempo com quem tá atrasando o processo e a gente fica aqui, ó. Ai, irmão, vamos, irmão. Aí tem que mandar mensagem, aí tem que fazer isso. Querido, aquela cadeira tá vazia. E aí tem um monte de alma que não conhece Jesus, que se eu postar, se eu falar, se eu mandar uma mensagem, fazer um grupo de transmissão e começar a mandar, eu posso orar por você?
Ó, se você tiver com algum problema, coloca lá um cartaz. Se você tiver com algum problema na área que você venceu, se é familiar, se você aprendeu a perdoar, coloca lá no cartaz. Se você tiver alguma dificuldade para perdoar alguém, liga nesse telefone. Dê o seu telefone, dê a sua vida. Gaste um pouquinho do seu tempo em prol de quem não conhece Jesus ainda. Entendeu, presbítero Renato? Se coloque à disposição. Se você mora num prédio e tem lá 12 apartamentos, faz nem que seja caneta. Eu vi a irmã Helenildes um dia fazendo, pastor, eu vou fazer um negócio de evangelismo. Desculpa usar a senhora, minha querida. Pastor, de evangelismo, para eu evangelizar. Eu olhei e falei, olha só, está entendendo? Não está esperando o pastor falar, irmão, vamos fazer uma equipe de evangelismo. Ah, irmão, equipe de evangelismo, pelo amor de Deus. Aí essa equipe de evangelismo começa a evangelizar. Daqui a pouco, meu querido, vira uma equipe de tribulação, de opiniúdos. Evangelizar é assim, meu irmão. Ó, dá o panfletinho. Se a pessoa precisar de oração, ora por ela. Amém, minha querida. Deus vai fortalecer a sua fé. Deus vai te queimar com o Espírito Santo, minha querida. O Espírito de Deus vai te envolver. A graça de Deus vai te envolver, irmã Vera. Em nome de Jesus. Entendeu, queridos? O problema é que a gente está perdendo tempo com quem não quer. Já deu sinais que não quer. Não quer. Então, assim, não é que você... É como eu disse, nós temos que tratar o que é mais urgente. Eu falei, não, tudo é urgente. O crente que está dando problema é urgente. Mas só que nós temos uma urgência maior. Falar com quem nunca ouviu e nunca provou. Agora é o seguinte... Nós não temos mais tempo. Deus deu todo o tempo do mundo para a igreja evangelizar, para a igreja pregar, para a gente trazer vidas para a igreja. A igreja, graças a Deus, aqui eu posso dizer, não com jactância, mas que nós fizemos um pouquinho. É o beija-flor tentando apagar o incêndio da floresta, mas nós fizemos um pouquinho. Ninguém pode dizer que essa igreja, que o ministério, ele foi engessado, ele trabalhou só aqui dentro. Nós procuramos fazer muito mais fora do que dentro. Só que agora, dentro está impossibilitado. Vamos fazer o quê? Vamos ficar vendo Big Brother? Vamos ficar vendo Netflix? Legal. Vamos lá. Série? Bom, vai nessa toada. Vai nessa toada que o gás hélio acaba. Não estou dizendo para você se alienar. Estou dizendo para você tratar o que é urgente agora. E urgente é a gente falar de Jesus. Se colocar à disposição de ser Deus, eu estou aqui, ó. Eu não sei fazer muita coisa, mas o Senhor me ensinou a perdoar. Então faz um cartazinho. Se você tiver algum problema, coloca lá o seu telefone. Se você tiver algum problema em relacionamento, Deus como a pastora Sandra e o esposo dela, fizeram uma live aqui junto comigo. Assim, nós não fizemos, como é que fala a palavra? Nada premeditado. Eu falei para minha esposa e disse, vocês querem uma live? Minha esposa falou, amor, vamos colocar uma enquete do que eles querem falar, família, unção, poder. E aí todo mundo quis falar sobre relacionamento. E aí estávamos aqui no gabinete, a pastora Sandra falou, tem um testemunho lindo. Eu não pensei duas vezes. Pô, rapaz, quando eu cliquei, meu Deus, que história de vida é aquela, pessoal? Que história de vida. Então, assim, tem autoridade para falar sobre perdão no relacionamento? Tem. Tem. Porque viveu na pele, sangrou, doeu, machucou, mas curou, tratou, e hoje pode tratar outras vidas. Você entende isso ou não? Eu posso falar sobre perdão, por quê?
porque eu perdoo, não porque eu sou bom. Você perdoa porque você é perdoado, você ama porque você é amado. O que eu recebi do Senhor, isso eu entreguei. Então o Pedro é impulsivo, o Pedro é imediatista, e ele vai criando problemas dentro dele. Mas só que Jesus agora vai tratar dentro de Pedro. Quem quer ser tratado por Deus? Aleluia. Ser tratado por Deus, querido. Esse é o momento de nós sermos tratados por Deus. E é assim que Deus quer fazer. É tratar de dentro para fora. Há muito tempo, em muitos lugares. E você pode perceber, as pessoas eram tratadas só por fora. E tem gente que fala assim, antigamente a gente conhecia um crente pelas vestes. Verdade. Eu conheci muitos crentes pela roupa. Mas eu desconheci muitos nas atitudes. Muitos. Eu desacreditava o que eles falavam por fora, mas que por dentro a coisa estava ruim. Estava ruim. Estava demais. Então o que nós precisamos hoje, nessa segunda série sobre os discípulos? Primeiro falamos sobre André, segundo Pedro. E agora, o Pedro vai ser tratado como? Pedro nega. Pedro parece que agora não vai. Pedro arrasta todo mundo para ir pescar. Pedro está difícil, pastora Sandra. Nem parece que Pedro agora vai se perder. Não tem gente que assim, meu irmão, anda. Aí o amor de Jesus atrai Pedro. O amor atraiu Pedro. Quando Jesus ressuscita e diz assim, diga aos discípulos para ir a Galileia, onde tudo começou, vão para a Galileia e lá eles vão me ver. Pedro vai. E diz a Bíblia que Pedro arrasta todo mundo para pescar. Com certeza já começou a faltar os quaisquer. E agora? E agora, pastora Sandra? Começou a faltar o dinheiro. E aí, quem te chamou te garante. Mas tem gente que não está garantido, não. O que tem de gente dizendo, meu Deus, e agora? Igreja fechada, como é que nós vamos? Meu Deus, como é que vai pagar o aluguel? Eu pensei, conheço alguns amigos meus dizendo, pastor, acho que não vai dar para voltar mais não. Porque daí os alugantes, alguns deles não têm negócio, outros, graças a Deus, são mais maleáveis. Quantos comércios fecharam, quebraram por não ter cliente? Porém, as empresas têm produto, a igreja não tem produto. Quem trabalhava só com campanha, e agora? Quem alimentou as pessoas só com promessas, e agora? Quem alimentou com pastos, mostrou Cristo, Cristo vai sustentar. De alguma maneira, queridos. Deus vai mandar, nem que seja do sul, do leste, da Europa, da China, pastor dos Estados Unidos, vai vir recurso, meu irmão. Deus vai mandar, Ele garante. A porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. E agora, pastor? Como é que vai ser? Aí Pedro volta a pescar, e aí ele arrasta todo mundo. E Pedro está lá a noite toda, não pega, e pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. De repente, alguém na praia grita assim, ei, filhos, tendes alguma coisa de comer? E aí eles gritam, não.
Jesus falou, então vem. Está escrito. Jesus já tinha colocado na brasa peixe e pão. Você acha que não está preparado o melhor de Deus para a sua vida? Quem foi embora dessa live deixou de receber o melhor agora no final. Preste atenção. Não a irmã Amanda que teve que sair, ou a irmã Dadinha teve que ir no PAN. Preste atenção. Segura essa, crente. O esforço de Pedro, a expertise de Pedro, a experiência no mar de Pedro, não deu peixe para ele. O que deu peixe para ele, o que sustentou ele, foi quem o chamou. Vem, já está preparado, já tem peixe na brasa, já tem pão assado. Meu querido, o que é para nós já está preparado em Jesus. Sabe qual é o seu problema? Que você quer achar nos outros o que falta em você. Você só vai achar em Jesus. Eita, que essa foi na canela, hein? Eita, papai. E aí vem as decepções, porque você procurou em alguém algo que faltava em você. O dia que você estiver pleno em Jesus, você não vai procurar mais em ninguém. Não que você vai ser independente e tal, agora eu sou mais eu. Não. Você precisa de mim, eu preciso de você. Eu sou meio, você é meio. Juntos nós se tornamos one. Pegou essa palavra? Agora vamos ver. Meu Deus, vai pegando aí, crente. Bota para carregar esse celular. Vamos ver o Pedro. Esse foi o último tratamento na vida de Pedro. Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ô glória! Quem está ouvindo Deus falar? Pedro, tu me amas? Pedro não titubeou. Claro que eu te amo. João 21, tá? Ele pula na água, porque ele tá nu, tá despido, tá desprovido, e ele fica com vergonha de Jesus. Aleluia. Estou sentindo Deus nessa palavra, hein? Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo os discípulos quem Jesus amava. Aliás, aqui, Jesus pergunta: tu me amas? Versículo 15 em diante. Eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Não é você falar que ama, é você agir com amor. Entende? Não, pastor, eu não consigo. Você e eu, nós não conseguimos. Porque o que falta em nós queremos preencher com outras pessoas que também são falhas. Jesus não é falha. Olha só, tu me amas, Pedro? Pedro tinha acabado de negar Jesus, foi pescar, não deu nada. Isso é uma outra palavra. Mas vamos para o tratamento. 16. Tornou-lhe a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe. Pedro é alguém tratável. Ele se deixa
ser corrigido, ele é tudo aquilo, impulsivo, brabo, não sei o que, mas só que ele está permitindo ser tratado. A pior coisa é os mansinhos que não gostam de ser tratados, é o santinho que não gosta de ser tratado, é os poderosos que não gostam de ser tratado, é quem ora que não gosta de ser tratado. Pedro se entristece por Jesus ter perguntado, mas diz: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Pedro está oferecendo para Jesus filéu, mas só que Jesus quer o amor do sacrifício, o ágapo ou o ágape, o amor sacrificial. E aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, que quando eras moço, aí Jesus vai falar assim da velhice de Pedro e vai falar da morte do outro discípulo que nós vamos falar. Deixa eu ver, amanhã nós vamos falar sobre outro discípulo, que não é o Pedro, mas é o Tiago. Hoje fica a lição de Pedro. Pastor, aí você vai ler os evangelhos, você vai ver um Pedro. Quando você lê os evangelhos, você vai ver um Pedro. De Atos dos Apóstolos, você vê um outro Pedro, mas você vê um Pedro ainda em Atos, cheio do Espírito Santo, sendo tratado ainda. Preste atenção. Paulo resistindo Pedro. Tem gente que fala assim: não, agora eu estou cheio do Espírito Santo, mas você, meu querido, ainda está sendo tratado. Não é porque você está sendo usado que você não está sendo tratado. Eu estou falando aqui, estou sendo tratado também. Você vai ver que Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele é tratado também, ele está cheio, ele prega, 5.000 almas se converte, 3.000 é batizado, tal, Pedro está... Mas só que ele está sendo tratado, querido. Não é porque você tem notoriedade que você deixou de ser tratado, não, agora vai ser mais tratado ainda. Deus vai colocar um Paulo para tratar você. Paulo vai agora resistir Pedro e vai dizer para Pedro: e aí, Pedro, você decide, pô, quando tu tá com judeu, tu é judeu, quando tu tá com gentil, tu é gentil. Pedro está cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso aqui, pessoal, segura agora. Pedro está cheio do Espírito Santo, pessoal, mas só que ele tem uma carga ainda dentro dele de tradições, de arestas. O presbítero Renato, no capítulo 10, vou falar, hein? Ó, Wagner, vou falar. Se liga. Que hora que é aí? Fala para mim aí, pessoal. Meu Deus, eu vou falar. Glória a Jesus. Capítulo 10 de Atos. Pedro está num êxtase. Pedro está vendo glória, está vendo nuvem, está vendo unção, está vendo graça. Daqui a pouco desce um lençol e Pedro está ali no manto. Aleluia, na glória. Pedro está no movimento do Espírito, no êxtase, está no jejum, está na consagração. Pedro está no monte, Pedro está vendo fogo, Pedro está vendo glória. Aleluia. Mas só que Pedro vai ser tratado por Deus. Pedro vai ser confrontado, pessoal. Tem gente, não, o pastor não poderia me tratar disso porque eu sou fulano de tal, sou cheio do Espírito, estou buscando a Deus e agora, depois que eu comecei a buscar a Deus, o pastor está só, o irmão ali, a irmã está só batendo em mim. Ah, meu querido, isso não te exime de ser tratado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Vamos lá? Para encerrar, Pedro desce um lençol. Aí Pedro está olhando lá, ele viu um monte de animais, quadrúpedes, animais, tudo que no Antigo Testamento é animal imundo. Animais com unha fendida e tal. Só coisa suja, ô Renato. E aí quando você vê que Deus começa a tratar as tuas diferenças, meu irmão. Ai, irmão, eu vou rodar aqui, eu tô sentindo. Ai, papai, ó. A glória veio que pesou o pescoço. Ai, papai.
Eita, que a glória veio pesada. Aí o Pedro, o Renato, tá cheio do Espírito Santo, cheio do êxtase. E agora Jesus vai falar, vamos ver se Pedro tá mesmo tomado. Pedro, mata e come. Aí Pedro, ó Pedro, Viviane. Senhor, eu nunca comi nada comum e imundo. Agora eu pergunto, quem mandou matar e comer? Responde para mim, vamos ver se você conhece. Olha, quem foi que mandou matar e comer? Quem foi? Fale, mamácia. Quem foi que mandou matar e comer? Mata e come. Vamos lá. Vamos. Go, go, go. Please. Vamos lá, my friends. Quem foi que mandou matar? Quem foi que mandou comer? Deus. Preste muita atenção, foi o próprio Deus que mandou. Pedro está resistindo o próprio Deus. Eu nunca comi. Eu não acredito que Deus pode usar uma pessoa naquele estado. Hã? Como? Como dizia lá, Kuma? Acho que Deus mudou de endereço. Você é Deus? Eu sou Deus? Tem um monte de deuses por aí, né? Hein? O próprio Deus diz, mata e come. Ele diz, nunca comi nada comum e imundo. Mas quem mandou garante. Quem está mandando? Como é que eu vou desobedecer a Deus se eu estou cheio do Espírito de Deus? O que tem de gente desobediente, meu irmão, dizendo que estou cheio de Deus, mas é desobediente. Faz isso, irmão. Só vou fazer se eu sentir de Deus. Ai, meu irmão, ser crente não é fácil não, viu? Ser crente não é fácil. E lidar com crente, aí, só Deus mesmo. Só Deus. Tu pede para um crente fazer o negócio. Eu só vou fazer se Deus confirmar. O lençol veio 2 vezes, o abençoado. O lençol desceu 2 vezes. Pedro não fez o que Deus mandou. O que aconteceu? O lençol, como é que é? Ó, subiu. A visão foi embora. Só que a missão continua do tratamento. Só que o tratamento no coração de Pedro continua. Você está deixando muitas bênçãos ir embora. Só que o tratamento vai continuar. Ah, é? Não deu para ser tratado agora no espiritual? Vamos agora para o confronto. No teórico não deu. No espiritual não deu. Agora vamos na prática. Daqui a pouco, paz, pastor Misael, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. E Pedro está lá no êxtase, no manto, no fogo. Ai, tem gente assim, irmão, no fogo. Aí daqui a pouco, aí Pedro está lá. E alguém batendo, Pedro, Pedro. Daqui a pouco Deus diz assim, Pedro, ele, oi, desce, tem 2 homens lá. Eles estão esperando você descer e você vai na casa de um homem chamado Cornélio. Pedro desce e acompanha. Quando ele entra na casa de Cornélio, Pedro é alguém tratável, meu irmão. O que tem de gente cheia do Espírito Santo que não gosta de ser tratado, que não gosta de ser confrontado, porque eu estou cheio, eu sou do fogo, eu canto, sou do ministério, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, é tratável.
Você é alguém tratável ou intratável, corrigível ou incorrigível. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa está cheia. E Pedro ali, quando ele começou a falar a palavra, a Bíblia diz que o Espírito não desceu. O Espírito caiu. Oh, glória! O Espírito do Senhor caiu sobre aqueles que lá estavam. E os olhos de Pedro estão assim, ó, estatalado, vendo o mover do Espírito. Que ele só imaginava que quem era digno eram os puritanos, os santos, os bonzinhos, e agora o Espírito de Deus está vindo sobre os gentios, uma nova dinastia, algo novo está vindo. Deus mandou eu pregar na internet porque Deus está fazendo algo novo em muitas vidas através deste veículo. Oh, glória! Martinho Lutero, ele usou a prensa na época, que era a internet de hoje, para imprimir as 95 teses e espalhar em toda a igreja cristã. Porque quem estava dominando era o catolicismo. Eles imprimiam e diziam: não leiam a Bíblia. Cuidado com esses protestantes, eles são anarquistas, eles são isso, eles são aquilo. Martinho Lutero usou a prensa, que era para oprimir, ele usou para libertar. Eu estou usando a internet, que é um veículo de prostituição, um veículo de adultério, de separação, de muita coisa, de muito lixo, aonde todo mundo quer ensinar todo mundo sem aprender. Eu estou usando este veículo para dizer, aleluia, existe milhares e milhões de pessoas que estão sendo salvas através daqueles que usam isso agora como instrumento da parte de Deus. Alguém entendeu ou não? Que discípulo você é de fato? Será que o discípulo que você pensa é o discípulo que você está sendo? Quem é o Pedro agora? Depois desse tratamento, eu vou indicar para vocês, leia as epístolas dele, tá? Ó, são curtinhas. Lição de casa. Lição de casa. Primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro, você vai ler. Aí você vai ver a tonalidade da voz dele, você vai ver a mansidão dele, você vai ver que agora ele fala com outra tonalidade. Agora esse Pedro aqui, ele está convertido, transformado e transformando vidas. Pegou ou não? Segunda de Pedro. Essas duas epístolas, você vai ler, é lição de casa. Lição de casa, tá? 1 Pedro e 2 Pedro. Queridos, ó, é pouquinho. Se você colocar na Bíblia online e só ouvindo, você vai ler fácil, fácil. Não deixe de ler. E você vai ver o Pedro das epístolas é totalmente diferente do Pedro do Evangelho e do Pedro que ainda foi tratado em Atos. Ele conseguiu chegar aonde Deus queria. Ele morreu como um discípulo numa cruz de cabeça para baixo. Este é o Pedro, que na sua morte ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Crucifique-me de cabeça para baixo. Com certeza, morreu de asfixia. Mas ele morreu como alguém que foi corrigível e tratável. Você pode aceitar esta palavra? Se você aceitou esta palavra, eu garanto para você, nós só estamos na série de 2 discípulos, tem muito mais. No final, eu quero saber
qual é o discípulo que você está parecendo mais. Às vezes você quer ser o Pedro, mas você está tendo atitude de Tomé, ou atitude de Judas, ou atitude de Tadeu, ou Nós vamos traçar a personalidade e vamos ser tratáveis, meu irmão. Os tratáveis estão aqui, e os intragáveis e os intratáveis, eles estão no salto da razão, do achismo. Estou certo. Quem errou que vem até a mim. Esse é o teu evangelho. O de Jesus é: se tu souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele. Então o teu evangelho só vai te levar até a porta. Se eu seguir o meu evangelho do achismo, este meu evangelho vai me levar só até a porta, porque eu só vou amar quem gosta de mim, eu só vou obedecer quem eu acho que eu tenho que obedecer, eu só vou pregar para quem eu acho que tem que ser pregado, para quem é do meu grupo, do meu clã, do meu clube, e não é assim. Seja alguém tratável. Se você puder, assim que acabar esta live, né, vai subir lá pro YouTube, e se você puder ir lá, se inscrever, se você puder lá, dar um like, nos ajudar a divulgação, é aquilo que eu expliquei para vocês ontem. Quanto mais like, mais a inteligência artificial entende que isso é bom para 100, pode ser bom para 200, 500, 1000 pessoas. Hoje a aula foi sobre Pedro. Amanhã tem mais. Eu espero você no Momento Reset. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz. Shalom, Leitraot. Tchau.